Agora sim, né? Ahora sí. Estranho. Bom, Bueno, então a gente vai falar sobre entonces prescrição vamos a de hablar sobre exercício no doente prescripción em de diálise. ejercicios E sabe o que é en engraçado? pacientes en É que diálisis. historicamente nós Entonces, temos barreiras históricamente hay com barreras pacientes con em diálise. pacientes en Porque o que diálisis. acontece? Porque, ¿qué Em pasa? En 1952 houve a primeira 1952 descrição com hubo la primera relação ao descripción en quadro de relación fraqueza con un muscular paciente que adquirida tiene fraqueza ou induzida muscular pelo o repouso ou pela inducida por inatividade física, la onde o inactividad médico se aproximou y à el beira-leito e reposo. falou: vejo Entonces perda se de carnes aproximaron a a la olhos nu. barrera se aproximaron a la cama del paciente y dijeron que ya veían problema en los pacientes, que veían que las carnes estaban ya llegando hacia los huesos. A partir do momento que ele fez isso, em Entonces, a partir de ese 1952, momento que houve se um dijo boom eso en com el relação a uma 1952, mudança ya se comportamental. Então, hizo assim, se eu un estou vendo cambio perda de carne, comportamental. Si yo mudança de estoy ya estrutura musculoesquelética con pérdida de carne y una mudanza visible musculoesquelética, visível por conta de uma entonces, inatividade, por é cuenta de porque o la repouso ele não inactividad faz o por parte el reposo, do tratamento que no de es, forma benéfica como ya imaginava. eso no está siendo, el reposo no estaba siendo parte de una forma benéfica como se imaginaba. A questão é que até em Entonces, ya en 1990 era 1990 también contraindicado estaban fazer contraindicando exercício hacer os ejercicio pacientes a los com pacientes síndrome que tengan nefrótica. un problema Porque con o que eles síndrome nefrótico, consideravam? porque Que o ellos aumento da consideraban que proteinúria el aumento de neles la ia ser proteinuria deletéria. Até era que vieram dañina estudos para e el mostraram paciente, que não pero é después deletério. A se proteinúria demostró que induzida no pelo era exercício, deleterio ela é por el ejercicio temporal y era e ela temporal é y reversível. Então además não era tem efeitos reversible deletérios. Ao y contrário, no só era tinham dañino para el paciente, por el contrario, efeitos benéficos. A tenía partir de efectos 2011, a benéficos. Sociedade Entonces, en el Japonesa, 2011, la sociedad japonesa, associada ao Conselho de asociada con el Reabilitação Consejo de para Rehabilitación Pacientes para pacientes con Dialíticos, ele dialíticos, simplesmente falou: mas espera entonces lá, a ya trajeron Organização Mundial de Saúde preconiza que desde a esa fecha reabilitação ela tem que fazer parte do preconizar tratamento. ya que la Então vamos dar uma rehabilitación atenção debería ser diferenciada. parte A en questão el é que em prediálisis. 2013 e En el 2014, tanto a 2013 y Sociedade 14, Americana la quanto a sociedad Europeia americana y europea estabeleceram a prática da establecieron la tríade: práctica de la tríada exercício del aeróbico, ejercicio exercício aeróbico, de ejercicio de fortalecimento e fortalecimiento exercício y de ejercicio de flexibilidade. flexibilidad. Em 2016, Entonces, en el aquela mesma sociedade 2016, esa misma japonesa, sociedad ela japonesa preconizou um guia preconizó de reabilitação una para guía pacientes de rehabilitación para los pré-diálise. pacientes prediálisis. Mas aí, pera lá, e os pacientes em Y de diálise? ahí para acá, ¿qué pasó con los Continuam pacientes en ficando em diálisis? repouso? Entonces Será que estaban é um en momento de reposo fato que eles têm que permanecer y esos inativos? pacientes estaban Em inactivos. 2018, essa mesma Entonces, en el sociedade 2018, la misma elaborou um sociedad guia de elaboró maneira una guía de robusta, com manera evidências robusta científicas, que para o que se paciente podría em ver diálise, que los pacientes en independente do diálisis, tipo de independiente diálise que ele del esteja problema realizando, ele deve que ser tengan, submetido à reabilitação, porque eu vou proporcionar diversos independientemente de que si ellos estaban sometidos a diálisis tanto peritoneal como diálisis, hemodiálisis, entonces se elaboraron guías robustas, efeitos benéficos, ya que el inclusive ejercicio tenía efectos melhora da benéficos. taxa da filtração Entonces, glomerular, reduzindo o tempo de inclusive diálise. mejoraba, o sea, Que los efectos teoricamente benéficos abarcaban también que la tasa de filtración glomerular o mejoraba, que causa uma determinada angústia para o paciente que começa a porque, fazer a diálise é porque justamente saber que los pacientes que tienen diálisis tienen una angustia, ya que 4 vezes ellos por semana ele vai ficar tienen que 4, ir, 5, 6, 8 horas. tienen que ir a la diálisis 3 a 4 veces por semana y además tienen que estar 4 o 5 horas en reposo. Parado. A ciência já está mostrando. Entonces E aí la eu ciencia pergunto está para vocês, demostrando, estamos em pleno y ahora 2022, que estamos en pleno o que é que 2022, nós estamos fazendo para os nossos pacientes ¿no? Hasta dialíticos? eso, ¿qué cosa? Ahora Esse también nosotros paciente em tenemos que diálise, num preguntarnos, ¿qué contexto estamos hospitalar, haciendo muitas nosotros vezes por ele los permanece em pacientes repouso. dialíticos O paciente dentro del contexto hospitalario? Esos durante pacientes a diálise é aquele durante que é la pulado. diálisis Ah, o paciente muchas está em veces diálise, están então ele não vai ser parados, atendido agora, ele vai ser atendido de tarde. ¿no? Ah, mas de Entonces, tarde ele está muito muchas veces hablan de que no, ese paciente no va a ser atendido ahora, sino va a ser atendido en la tarde.
Y en la tarde también dicen de que ese paciente está cansado. cansado. Então, no dia da diálise, ele não é visto. Entonces ese paciente no es que Quem en já fez diálisis isso na assistência? no debe hacer eso. Eu Entonces, acredito que todos que já atuaram num contexto hospitalar entonces, já fizeram isso com algum paciente de vocês. entonces, los que hemos estado ya dentro de hospitalización, ya hemos visto que eso ha pasado con un paciente de nosotros. E aí eu pergunto, Entonces yo pregunto, essa conduta tá certa ou tá ¿esa errada? conducta es É um paciente que tem que real, ser pulado es porque ele buena o es mala? ¿Está cierta o está errada? está durante a diálise? Por Esos que ainda existem pacientes, tantas barreiras para eu ter ¿por qué acesso tiene ao tantas paciente barreras para dialítico? poder Então, a gente tem que hacer repensar e ejercicio? rever. Entonces Desde nosotros tenemos 2017, de uma maneira que tenemos global, que houve uma repensar iniciativa y ver que mundial desde el para que o exercício 2016 ya hubo una iniciativa faça parte global integrante para que el incondicional ejercicio do tratamento, ya sea parte independente da doença de integrante base. y deba Mas ser hoje, especial dos nossos incondicional en la atención de ese paciente con diálisis, independiente de la dolencia de base. pacientes dialíticos, Entonces, los percebam que eu tenho toda pacientes uma atuação dialíticos ya deben cronológica de da tener una evolução actuación da presença do cronológica exercício. para que ellos hagan la Eu triada del estou ejercicio. falando, gente, de quase Entonces, estamos 10 hablando de anos, em casi 10 2013. años Exercício aeróbio, que el exercício ejercicio resistido e aeróbico, flexibilidade. resistido y flexibilidad Quem que faz grau de força muscular? deberían de estar Quem bien. faz Ahora, avaliação ¿quién ve el grado de fuerza muscular? de ¿Quién capacidade evalúa las capacidades funcional do funcionales paciente del submáxima para poder paciente? ele, ¿Quién durante a hace diálise, medidas ele fazer, por submáximas exemplo, para que ese ciclo paciente ergômetro pueda usar, por intradialítico com ejemplo, base a frequência un cicloergómetro dentro cardíaca-alvo de submáxima? dentro Isso de las, não é realizado. quién está haciendo dentro de las salas de diálisis con cicloergómetro? Eso no es realizado, Isso não é executado. no E es se é ejecutado. executado, são Y si es exceções, quando na ejecutado, verdade deveriam ser maioria. son algunos Então, a gente já centros y no sabe es que la o mayoría. paciente dialítico, Pero también ele já tenemos que está em pensar que los fase pacientes dialíticos terminal da están doença, en porque una ele precisa fase de um terminal de la enfermedad dispositivo y que es vai algo executar uma ação irreversible. substitutiva. Ellos necesitan tener una medida sustitutiva Só que eu tenho um detalhe importante. porque hay un A detalle maioria dos meus importante. pacientes dialíticos, se Aquellos não pacientes todos, que están en eles não são diálisis, puramente dialíticos. ellos Ele tem no uma son puro hipertensão, ele tem dialíticos. uma diabetes, ele tem uma Ellos también tienen diabetes, hipertensión, deficiência de tienen eritropoetina, ele tem anemias, sedentarismo, tienen deficiencia de eritropoyetina, tienen sedentarismo. ele tem outras alterações, outras comorbidades associadas. Ellos tienen otras alteraciones, otras comorbilidades asociadas, O que deixa claro que a lo que deja intervenção dele claro não é individual. Eu que tenho esta que atención ter uma no debería equipe ser individual. multidisciplinar Nosotros atuando na debemos reabilitação desse meu paciente. deberíamos disciplinarnos y actuar sobre la rehabilitación de nuestro paciente. Não tem como eu vê-lo sozinho. E o que é Entonces no tenemos cómo verlos solos. engraçado é que a literatura ela é muito Entonces se robusta com sabe que la relação a literatura uma es evolução de uma piora robusta clínica funcional, onde eu por tenho um la... comprometimento de estrutura músculo-esquelética, Tenemos que ver que esos pacientes tienen un empeoramiento de la estructura clínica y funcional. Y esa dolencia renal esse indivíduo vai tornar-se sarcopênico. va a Aí a tornarse gente tem um detalhe. sarcopénico. Pero hay un A detalle. doença renal En la ela está enfermedad associada renal, também à longevidade. esa dolencia renal también va a reducir la Então, longevidad. eu tenho mudança de pirâmide etária, eu tenho uma sarcopenia primária, Entonces hay un comprometimiento, hay una sarcopenia primaria que ela vai se acentuar com uma sarcopenia y eso secundária, onde vai favorecer se va a acentuar con la sarcopenia secundaria y va a favorecer um aumento significativo e expressivo de limitação funcional. va a Porque esse tener un indivíduo aumento expresivo de la limitación funcional. vai começar a reduzir a sua performance no dia a dia. Y eso va a Para reducir la atividades performance tanto día a de día. vida diária. Aliás, vamos Tanto começar das atividades laborais. que va a tener también problemas en las
actividades de vida diaria laborativas. Uma diminuição de performance de atividades y esa laborativas, uma va a tener disminución de la performance de las actividades laborativas, diminuição de atividades de performance instrumentais. Aí, también de las actividades autocuidado. instrumentales Quando o y indivíduo chega num también cenário onde ele sus precisa de actividades de outras cuidado. pessoas Entonces, realizando para atividades ellos, otras básicas de vida personas, diária, ele já está frágil. É um indivíduo esas personas también están frágiles onde ele vai ter maior y probabilidade ellos van a tener mayor de probabilidad de mortalidade. mortalidad. Inclusive, a literatura traz Entonces, taxas próximas de la 40% literatura está diciendo que hay un numa 40% população de la frágil, porque eu población tenho que está diversas frágil comorbidades cuando tiene associadas. diversas comorbilidades asociadas. Lembrando que ele torna-se sintomático apenas na fase final da Entonces, ellos se tornan más sintomáticos en la fase final doença, o que de la torna ela enfermedad. silenciosa, o que Entonces, esa torna enfermedad ela es de silenciosa difícil estratificação y su e de diagnóstico estratificación precoce. tiene que ser precoz. Poderia estar falando isso há uns 20 anos atrás. También podríamos haber hablado de esto hace 20 años Hoje, atrás, para eu poder fazer uma análise de piora de porque para função poder renal, hacer un eu posso análisis fazer simplesmente teste sanguíneo em se puede hacer test sanguíneos unidades básicas de en las saúde. unidades Mas isso é básicas de muito salud. pouco falado, isso é muito Y eso es pouco algo poco difundido. hablado. Então, quando a gente chega a um paciente Cuando el que ele já está paciente llega, fazendo terapia de substituição, que ya está é um haciendo paciente terapia de onde ele tem sustitución, diversas es comorbidades un paciente que ya tiene associadas. diversas É um paciente que comorbilidades. faz uso de polifarmácia. Es un paciente que ya está lleno de É um polifarmacia. paciente já Es un paciente sedentário, é um que ya es paciente inativo, é um sedentario. paciente que tem comprometimentos Ese paciente ya tiene psicológicos comprometimiento por conta do psicológico contexto que ele se por encontra. cuenta de todo el contexto donde él se encuentra. Isso tudo interfere, inclusive, na adesão à sua terapia. Y eso también puede tener un problema en la visión de la fisioterapia. Eu costumo brincar, Y quem yo é que vem primeiro no acostumbro paciente ver dialítico? qué es O primero imobilismo que durante leva à inatividade física? que yo acostumbro ver, jugar con esto. ¿Qué es primero? ¿El inicio de la inactividad Qual é a física inatividade física que leva ao imobilismo? o es la inactividad física que lleva al inmovilismo? É basicamente isso. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha Entonces, nesse ¿quién contexto? viene primero, el huevo o la A gallina? gente para e pensa. O contexto da Entonces, debemos sarcopenia de por si só parar é y pensar. multifatorial, tal qual no contexto de um paciente dialítico. Eu tenho repouso induzido por horas. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes dialíticos? Hay reposo inducido por horas. O indivíduo não faz diálise um mês e para. El individuo no hace diálisis un mes y Tem que ser de um para. evento agudo, reversível. No es algo agudo Mas y se irreversible. ele já está em fase El terceiro paciente e está en quarto fase estágio da doença 3 o dele, 4 vai fazer isso anos. de Vai su ficar horas em enfermedad de él. Ya está años. inatividade. Só que tem um detalhe. A literatura Requiere. já traz pra gente que eu posso sim fazer reabilitação entre os primeiros 30 minutos e as primeiras 2 Pero dice la literatura que yo ya puedo hacer ejercicio en los primeros 30 minutos horas de diálise. E posso fazer antes, ou melhor, com 90 minutos antes do término da diálise. O sea, hay literaturas que refieren que ya se puede hacer ejercicio pasado los 30 minutos de iniciado la diálisis, o yo debo hacer ejercicios pasados los 90 minutos. Porque são momentos de maior estabilidade hemodinâmica. De la diálisis, porque son momentos de mayor estabilidad hemodinámica. Estimulando o paciente durante a diálise. Entonces se debe hacer Já é ejercicios sabido que durante la todos diálisis. vão evoluir com Ya es diminuição de sabido capacidade funcional e que isso esos repercute em qualidade pacientes van a tener una evolución de la disminución de la capacidad funcional. de vida. Y también va a haber una Só disminución que de la vocês calidad de lembram vida. logo no início da minha fala? Quando Entonces, cuando yo inicié mi conversación, eu mencionei sobre yo mencioné, avaliarmos nosotros como é que a gente evaluamos sabe que ele está cómo es que com ese paciente sarcopenia. está Como é que eu sei con que su ele está com uma sarcopenia. fraqueza? Como é que eu classifico ou ¿Cómo yo quantifico um risco de clasifico queda?
el Como é que eu riesgo de sei que esse meu caída. paciente tem fadiga? ¿Cómo Até sé si porque se ese nós paciente tiene voltarmos fatiga? nessa imagem, nesse gráfico, Con esa a imagen, con ese fadiga é gráfico, uma das la queixas fatiga, relatadas em 90% dos nossos pacientes dialíticos. la fatiga ya Hum? está É relatada uma en el percepção 90% de de los cansaço pacientes extrema. Tem dialíticos. diversos fatores que Entonces, en podem diversos proporcionar a fadiga. factores, Só que eu também tenho ferramentas que mensuram a fadiga, que yo también tengo que quantificam ver a si hay fadiga. herramientas donde Diminuição de se velocidade de marcha califica. é o sexto sinal Hay vital. que ver si hay Qual velocidad é de a marcha, instituição que utiliza isso como protocolo avaliativo prognóstico? ver el protocolo Tudo isso está evaluativo de associado à pronóstico. inatividade e à Entonces, eso está mortalidade. Então, asociado eu volto e con la pergunto para vocês inactividad como y é que está ver sendo a nossa si está avaliação, asociado con porque la a evaluación. prescrição de La exercício prescripción del nada mais é do que uma ejercicio, interpretação clínica de variáveis numéricas que eu avaliei. Então, esa para eu prescrever, interpretación del ejercicio va de variables numéricas que yo he eu evaluado. tenho que saber avaliar. Entonces, yo debo Não saber evaluar. adianta eu passar em plantão que o meu paciente Entonces, ¿qué pasa si yo paso el tem um plantón? MRC de Yo paso, 3, que tem yo paso la visita en la visita de la guardia que yo tengo, yo paso al paciente y uma veo que el paciente dinamometria de 11 tiene, kg-força, que tem um score de gravidade de fadiga de 6,5, se eu tiene un não score de souber gravedad fazer de a 6,5. interpretação do que isso significa, ¿Qué porque é a significa partir eso? daí que eu irei prescrever. Si yo no sé qué cosa es lo que el paciente tiene, ¿cómo voy a saber prescribir? É a partir daí que eu vou desenvolver meu racional de planejamento estratégico Entonces yo debo de tener un razonamiento para poder planear. terapêutico. Como é que eu vou conduzir uma assistência Ahora, ¿cómo assertiva yo me se voy eu a não sei conducir? avaliar ¿Cómo e yo me não voy a conducir en la treinei a asistencia habilidade de efectiva fazer de a ese paciente si yo no interpretação sé evaluar? clínica dessas variáveis? Y yo no tengo Números são variables y no sé resultados. No nosso interpretarlas. contexto assistencial, são Entonces, en el contexto resultados de uma condição asistencial, funcional que debo nós de ver estamos yo la avaliando. parte funcional del paciente. Então, assim, trouxe diversas Entonces, yo literaturas traje e eu diversas trouxe literaturas pontos que eu achei super importantes, que yo onde encontré que a son gente muy precisa ter importantes. avaliação Entonces, de la maneira evaluación coesa. Eu não de posso, eu manera. tenho que entender que quando eu penso em protocolos, eu estou dando norteadores. Eu não Si estou yo fazendo veo receita de protocolos, yo no bolo. estoy Eu tenho que dando saber que tem pacientes que vão norteadores. conseguir seguir o Entonces, protocolo, yo debo tem ver si el pacientes que vão paciente va a precisar seguir de un protocolo adaptações. Só y que el o mais paciente importante va a não tener é eles adaptaciones. serem submetidos à mesma avaliação. O Pero mais esos importante é eu pacientes no deben saber ser prescrever de sometidos maneira a esa misma individual, evaluación, respeitando a sino variabilidade biológica do meu yo debo paciente. saber Então, quando eu falo em cómo avaliação, voy a evaluar a ese paciente y debo saber de acuerdo a cada paciente qué es lo que debo de encontrar. ela tem que ser eficiente, ela tem que ser Entonces, eficaz mi evaluación debe ser eficiente y eficaz e ela tem que ser desenvolvida por profissionais que têm y además tiene que ser desenvuelta por profesionales capacidade e qualidade técnica para que tiene que tener una cualidad técnica para que pueda exercê-lo. hacer bien la Se evaluación. eu não souber interpretar, se eu não Entonces, si yo no sé interpretar, souber avaliar, si yo eu no sé não evaluar, irei saber prescrever. entonces A yo no sé prescrição, ela é prescribir. praticamente o resultado final. Entonces, la prescripción es el resultado Ela é a final, cereja do bolo de es, toda uma construção e de uma es, base sólida de informação. es todo lo que se da en base a una información. E aí eu gostaria de trazer essa Entonces, yo imagem. Toda gustaría vez que eu traer esa falo de imagen prescrição, para que acaba ustedes puedan tendo ver, uma visão mais reflexiva para sobre que a nossa ustedes própria tengan una atuação. visión Eu más queria que vocês reflexible. olhassem para essa imagem e Entonces, en esta pensassem, imagen, gente, o ¿qué que cosa está es lo que ustedes faltando nesse ven? contexto? ¿Qué está pasando en ese contexto? Quando a gente olha para a imagem, essa Entonces, cuando imagem pode ustedes ser miran esa um imagen, centro de ustedes diálise, pueden por ver un exemplo, que centro inclusive eu não de sei aí diálisis, no un Peru, centro. Maia, mas aqui no Brasil, há um tempo atrás, inclusive eu conheço ele, Entonces se o puede ver Moleiro, que, tentou fazer um projeto de lei tornando entonces acá en Brasil ya hubo un proyecto de ley para poder tener a los obrigatória a profesionales. atuação de todos os atuação do fisioterapeuta. Hubo un consenso donde ya querían que los pacientes tuvieran la actuación del Em fisioterapeuta todos os en centros de todos los centros de hemodiálise. hemodiálisis.
Aquí no hay eso. Não, e aí, ele tentou um projeto de lei que, inclusive, Y hay un proyecto de ley não foi que aprovado pelos inclusive no fue fisioterapeutas. Ele não aprobado por los propios teve a fisioterapeutas. cota dentro da Entonces, nossa própria classe. gente de nuestra propia O que, clase para no lo mim, aprobó. nós estamos retrocedendo. Ele estava Y eso nosotros ampliando estamos um novo retrocediendo. campo onde tem uma Entonces, habíamos creado un necessidade nuevo iminente de campo nós porque es estarmos una atuando dolencia de base e não que teve adesão da requiere, nossa própria pero classe nosotros de mismos profissionais. no Eu hemos tenho apoyado. uma aluna da Entonces, yo tengo Angola, una onde alumna ela en fez a Angola reestruturação donde junto ella ha comigo hecho de una todo estructuración o que en programa de todo programa de reabilitação num centro de rehabilitación diálise na Angola. debe Então, a gente tem que parar e pensar. en Angola ya han logrado que todos los centros de rehabilitación puedan intervenir dentro de los centros de hemodiálisis. Quando eu olho para um centro de diálise Entonces, cuando yo voy para un centro de e eu diálisis, vejo yo veo pacientes, aí você vê um pacientes senhor como sentado, ese uma outra señor que senhora están deitada. É que eu sentados cobri o al rostinho lado de deles, mas a imagem, pode botar no Google, peguei uma imagem aleatória, uma imagem de triste. Será que ele está feliz por estar aí? Não, Entonces, porque ele tem uma doença de entonces ella dice que podría ella poner una imagen aleatoria del Google y va a ver a ese paciente así que está sentado, inactivo en la diálisis. ¿Y ustedes creen que ese paciente está feliz sentado? base que leva a diversas consequências e sequelas ao Pero longo da vida, hay ok? A gente hay entende unas isso. Mas será que consecuencias ele que não van a precisava dar de um suporte de uma equipe problemas. multidisciplinar interagindo? Será que Entonces, ¿no ele sería tivesse que toda uma debería estrutura de haber un equipo multidisciplinario que esté ahí interviniendo? diferenciada, assistencial, como Entonces, ele merece ter, porque nós temos debería de tener un centro asistencial donde el capacitação paciente e qualidade merece técnica para estar desenvolvendo que nosotros tengamos esas particularidades técnicas para poder desenvolver. isso. Será que essas imagens não seriam Entonces, diferentes? esas imágenes Pode ser que sim. en los E aí eu centros mostro para pueden ser vocês essa outra diferentes, imagem. pero yo Onde ahora está o acá erro? también les muestro otra imagen. ¿Qué cosa ustedes ven? Exercício intradialítico Entonces, é o hay que mais tem ejercicio de publicação intradialítico de treino aeróbios y pacientes hay un durante a entreno hemodiálise. aerobio de Aí ese vocês paciente. poderiam pensar e Pero olhar, ustedes podrían Ju, decir, aí você a pegou ver, ¿qué cosa pesado, o está paciente mal? está mal A ver, posicionado, está mal porque está mal posicionado, o ciclo ergômetro o el dele não tem cicloergómetro display, no não tem tiene display, rotação, no tiene enfim, rotación. diversos fatores Entonces, errados aí. diversos factores están Mas tem um errados. principal Pero el que a maioria principal, das pessoas não para la mensuram mayoría de personas quando que no olha essa están imagem. viendo, cuando ven esta imagen, Quem gostaria de ¿quién comentar sobre gustaría isso? de comentar? Chicos, ya saben. Hein, pessoal? Vocês gostariam? Es funcional. O sea, ya tiene ya más de 3 sobre 5 de tener. Quiere que comenten ustedes qué encuentran de error en ese ejercicio, si ustedes pueden participar. ¿Qué más le podrían agregar a esa lámina? Por que é importante frisar ¿Por qué es isso? Pessoal, não importante fiquem tímidos, que hein? nosotros Venham tenemos para a que discussão hablar, no conosco? sean tímidos, por favor? Porque na maioria das pessoas, a gente olha para a Entonces la imagem e mayoría de las relata personas mira posicionamento do paciente. A gente relata cicloergômetro. mira esa persona y relata. Ven el Que está cicloergómetro, sendo subutilizado. Esse cicloergômetro que el cicloergómetro está siendo subutilizado. tem carga, esse cicloergômetro não tem display. Entonces dicen, el cicloergómetro no tiene carga, no tiene el display. Mas a Pero la o principal, principal el erro, esse principal paciente não error está de monitorizado. ese paciente Porque ele pode até não ter display, es que mas se ele estiver ese paciente no está siendo fazendo supervisado, o treino porque aeróbio dele, puede no de acordo com a tener variação un display, pero ese da paciente frequência cardíaca, algo que você no se prescreveu, sabe o treino pode exactamente estar correto. Eu não cuánto sei se de ele tem frecuencia cardíaca tiene,
y no se sabe porque si usted alguma prescribió, comorbidade prévia que ele tem tampoco que no ficar se nessa sabe si posição. ese paciente tiene una Mas um paciente comorbilidad sem previa. monitorização, sem a variável Entonces que prediz a no se puede intensidade da carga monitorizar do sin la treino, não variable. tem como eu prescrever. Entonces, ¿cómo podríamos que Eu volto para a prescribir? subjetividade. Então, as Entonces yo pessoas se digo, queixam muito do no ciclo deberíamos ser ergômetro quando, na verdade, subjetivos. usam de maneira errada o dispositivo. Entonces, Temos que no se começar a puede actuar utilizar de os manera recursos de errada. maneira correta. E Entonces uma delas deberíamos é, de estar vou haciéndolo de prescrever manera treino correcta. aeróbio. Eu posso ter Ese cenários, quanto mais domínio entrenamiento eu tiver, melhor recurso. É aeróbico claro que é muito mais fácil para mim, se eu tiver um display para eu deberíamos ver, de tener para eu poder también un fazer o ciclo display. ergômetro cadenciado é muito melhor. Entonces Se eu podríamos tiver ver carga, si eso que eu consiga también controlar a intensidade de tiene carga é la muito parte melhor. cadenciada, Mas não tem como la eu fazer carga, treino prescrito pero, aeróbio se eu não tiver controle da frequência cardíaca. pero ¿de qué sirve el entrenamiento prescrito aeróbico si yo no tengo un control de la frecuencia cardíaca? Bom, e aí a Entonces, gente volta e pensa. ahora vamos a Quando eu penso regresar no contexto de prescrição de exercício, al qual é a contexto de dose? prescripción Quais del os parâmetros ejercicio. Entonces tenemos que avaliados? ver cuál Qual a es la dosis, reprodutibilidade? cuáles son los Qual o parámetros que vamos objetivo? a Qual evaluar, a cuál es la meta? reproductibilidad, cuál es el Gente, objetivo, cuál es a la meta, meta. ela é quantificável. Entonces, eso es algo cuantificable. O objetivo é o El geralzão, qual é a objetivo, minha meta? el O objetivo es paciente la tem que generación, no aumentar es a la meta. distância percorrida El paciente tiene que saber la em distancia 60 recorrida, metros em 3 dias. cuántos metros debe de alcanzar en 3 días. Como eu vou fazer isso? ¿Cómo yo voy a hacer É o eso? seu planejamento, Entonces, eso é va a a sua depender del conduta. planeamiento para Cadê a poder ser ejecutado. continuidade Entonces, debo yo de assistencial? ver Ainda la temos cada continuidad profissional asistencial. atendendo de maneiras Entonces, distintas de acordo com a tenemos sua que ver expertise. Só los que quando perfiles de vocês los tomam antibiótico, ou profesionales que quando o estén paciente toma atendiendo. antibiótico, ele fica mudando Entonces, antibiótico ¿cómo todos os está ese dias? paciente? Aliás, ¿Tiene inclusive, quando o médico antibióticos? muda muito antibiótico, a gente fala, gente, Entonces, tem alguma muchas coisa veces errada. Ele pacientes não les sabe o que ele cambian está mucho fazendo. los antibióticos. Mas o fisioterapeuta pode Entonces, mudar a conduta e ele sabe o que está fazendo? ¿acaso los Porque a gente já sabe. fisioterapeutas no pueden mudar las conductas? Así como los médicos le cambian continuamente sus antibióticos, nosotros no O podríamos mudar antibiótico nuestras ele vai ser conductas. 7, 14, 21, 28, vai ser escalonado, vai se tomar 2 antibióticos. Vai Entonces ese paciente va haciendo tratamientos escalonados y va tomando va haciendo 2 tratamientos. fazer um antibiograma, vai Entonces entender le sobre van a hacer a ese sensibilidade para paciente un poder prescrever o antibiograma. correto. Entonces le puede prescribir lo E correcto. por que com o exercício tem que ¿Y ser por qué con el diferente? ejercicio tiene que Ao ser diferente? contrário, Entonces exercício al é contrario, remédio. Ele el ejercicio es tem remedio. dose, ele tem parâmetro. Entonces el Tem que ser ejercicio tiene dosis, reprodutivo, tiene parámetros y es porque ele tem uma reproductible. metodologia. Porque ese Eu ejercicio tenho que ter tiene una objetivos e metodología. metas Entonces coesos tiene un objetivo y tiene metas para coherentes todos que estão atendendo aquele indivíduo. para E todos um los que están planejamento atendiendo com a ese individuo. progressão terapêutica. Entonces el planeamiento es una progresión Eu terapéutica avalio e donde reavalio para eu fazer ajuste yo tengo que evaluar y reevaluar para de atender al carga. paciente. Entonces E ponerle carga. continuidade. A Entonces eso es continuidade algo que se puede hacer reproducible y tiene una continuidad. ela faz toda a diferença. Eu vou mostrar, inclusive, com Y artigos de entonces revisão eso para hace vocês. Mas una antes, diferencia. Entonces yo le voy a mostrar a ustedes un caso. quem me conhece sabe que não Entonces los seria que eu me se eu não trouxesse um conocen caso clínico. saben que Então, yo esse paciente eu siempre atendi hago lá na casos. FAB, Entonces como a ese Maia falou, eu sou paciente, militar. Nome, KMS. Ele nasceu dia 15 de 10 de 67. Ele internou entonces este es un caso clínico, un momento de reflexión por pneumonia. donde De este comorbidades, paciente es el nombre KMS, ha nacido en el 1967 y su diagnóstico es já faz neumonía. terapia de substituição 3 vezes por semana. Ele infartou em 2020. Tem dislipidemia e é diabético, é hipertenso Este e paciente sedentário. tiene, Paciente renal crônico, internou com urgência dialítica por hipercalemia. este paciente tiene como comorbilidades, que es un paciente enfermo de renal crónico con una terapia de sustitución por 3 veces por semana, ha tenido un infarto agudo de miocardio en el 2020, tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial, ha tenido problemas por dislipidemia y es sedentario. E acabou descobrindo que ele estava com quadro de pneumonia.
También Bom acabaron estado descubriendo que geral, estaba con un eupneico, cuadro de neumonía. aranguente, consciente, orientado em tempo e espaço, descorado, anictérico, acianótico, afebril. Ausculta presente. Este paciente en el examen físico está eupneico, está consciente, orientado en espacio-tiempo, está acidótico, Abdômen flácido, indolor, edema de extremidade, necessidade de auxílio para realizar atividades de vida diária. tiene un abdomen flácido, no tiene dolor, pero tiene edema de las extremidades, necesidad de auxilio para realizar las actividades de vida diaria. O ecocardiograma, aumento moderado de átrio esquerdo, discreto de ventrículo esquerdo e fração de ejeção de 47. Frequência cardíaca entre 74 e Tiene fracción de 82, eyección pressão 47, arterial sistólica de 140 milímetros de mercúrio, diastólica de 90, saturando 98 com destro de 187. Como seria o atendimento desse paciente? Ahora, ¿cómo sería el atender a ese paciente? ¿Cómo atenderíamos a ese paciente? Durante a diálise, a gente ia pular? Entonces, durante la diálisis, Ou ¿alguien quiere hablar? antes da diálise, a gente ¿Dónde le iria avaliar atenderíamos? Antes del para, durante a diálise, executar a reabilitação. Esse ¿Qué paciente foi haríamos? submetido Entonces, antes de la diálisis, nosotros tendríamos que hacer una evaluación para que sea sometido a la diálisis. Entonces, ese paciente fue sometido a una evaluación a avaliação, onde ele foi submetido a uma escala de donde él gravidade fue de sometida fadiga, onde ele a la estava com escala de 7,5, fatiga, um score de subjetiva de alto nível fatiga. de mobilidade de Tiene un 5, um score de MRC de Hopkins de 48, uma 5, dinamometria de 11,3, la dinamometría es de teste de 11.3, velocidade de marcha el de test de 4 que ele velocidad de não conseguiu marcha realizar, um teste de sentar e levantar de 5 no lo repetições consigue que ele não realizar, conseguiu el test realizar, de um sentado teste de marcha levantado no lo consigue realizar, el test de marcha estacionaria estacionária de 2 minutos que ele não conseguiu no realizar. consigue Ele foi realizarlo submetido a uma avaliação y de él fue múltiplas sometido repetições, com 6 repetições com meio a quilo 6 e 8 repeticiones repetições com 1 de... quilo. Él fue E sometido aí? a una evaluación de repeticiones máximas donde él puede hacer 0,5 kilos en abducción de hombro, la flexión de tobillo y extensión de puño, la flexión de codo y extensión de puño, y 8 repeticiones de 1 kilo para la flexión de cuádriceps y extensión de tobillo. Será que dá só para eu saber avaliar? Ou ¿Y de eso fato eu será tenho que que, treinar a minha y habilidade no para será fazer que a ya interpretação dos nosotros solo sabemos, o sea, que nosotros solo sepamos evaluar, pero ¿qué interpretamos variáveis con ello? numéricas? Porque Entonces, elas já variables estão dizendo o que o numéricas meu paciente precisa. Eu van não a ver qué acho cosa o es que lo ele que se precisa. está Eu necesitando para ese avaliei paciente. o meu Ahora, yo paciente de evalué ese diversas paciente, esferas ya tengo ya e eu diversas sei o que eu esferas, tenho que realizar em y termos de ahora, ¿qué es assistência. lo que yo Ou tengo que hacer seja, con quando eu ese falo de paciente? prescrição de exercício, Entonces, é para uma que yo pueda hacer junção de prescripción de ejercicios, fisiologia e fisiopatologia esa com etiología y esa fisiologia do fisiopatología exercício, y la que fisiología del culminam ejercicio, justamente na entonces prescrição, combina em eu justamente la saber prescripción. como eu devo nortear o Entonces, ¿cómo debo tratamento yo mediante o nortear ese exercício tratamiento prescrito. para Por isso que ese eu falo paciente muito em prescrito? termos convencional. Entonces, Não yo debo devemos de ser hablar en convencional, términos temos que ter ações convencionales. intervencionistas, onde a gente passa a ter domínio sobre o Debe ser algo planejamento estratégico intervencionista para terapêutico yo poder mediante o hacer el exercício, dominio a dose do de ese exercício. problema Eu sei o que eu tenho que estratégico. fazer com o meu paciente. Eu não Entonces, yo acho que eu debo tenho que saber qué voy a fazer. hacer con A ese partir desse paciente. momento, eu Entonces, a partir de ese entro numa momento, via de feedback contínuo, como hay se una vía de feedback continuo. fosse um processo de melhoria Entonces, es contínua un de proceso gestão, de onde eu mejoría tenho continua de fases de gestión, donde yo avaliação, tengo reavaliação, parte de la que vão me dar evaluación y um norte de um reevaluación. feedback funcional Entonces, do yo meu tengo un paciente feedback e que irão funcional del culminar em paciente. prescrições que Entonces, irão hay una ficar de caráter prescripción. temporal. A partir deste momento, meu paciente é submetido a nova reavaliação para ajuste de intensidade de carga. Entonces tengo que ver para una nueva reevaluación para las intensidades que yo voy a someter a ese paciente. Essa outra revisão Entonces sistemática hay aqui, otra ela revisión mostrou justamente sistemática isso. donde está O mostrando paciente renal eso. Entonces un dialítico, paciente ele renal melhora a dialítico capacidade funcional dele que va a depois de tener un 8 problema en su empeora de la semanas de capacidad exercício regular. funcional. Entonces hay ejercicios É regulares. bom ou ruim? ¿Es bueno o es malo? Quase 2 meses, né? Casi Para ele 2 se meses. recuperar. Ese Aí eu paciente se pergunto para tiene que vocês, recuperar.
um momento de Entonces yo empatia mesmo. pregunto, Se você tem um parente, um ente si seu usted tiene querido, que está un familiar que nesse tiene cenário, un problema renal, está nesse contexto, entonces você vai querer que ele melhore depois de 2 usted va a querer que ese paciente mejore después meses de e 8 ache legal. semanas. Ele vai precisar de 2 meses para ele poder melhorar a capacidade Entonces él funcional dele? va a necesitar 2 meses para mejorar la capacidad funcional de él. Ou será que nós temos que rever a forma como estamos conduzindo a assistência dos nossos pacientes? Porque a literatura já mostra que eu tenho aumento de área transversa de Pero la quadríceps literatura depois do sexto atendimento, ya está mostrando que quando hay eu faço aumento del treino área resistido. transversa. E por que eu preciso de 2 meses para poder estar melhorando a capacidade funcional? Pero yo Porque a tengo que forma como nós tener, estamos prescrevendo exercício, pero yo tengo que tener 2 meses para mejorar la capacidad funcional. ela está errada. Ela Pero está es que muito aquello pasa subjetiva porque la manera de prescribir el ejercicio está errado e pouco objetiva. y no tiene Então, objetivo. um exemplo que eu falei para vocês, Entonces, que inclusive ele é extremamente Entonces ese ejemplo que yo hablé para ustedes, forte, essa sociedade japonesa, entonces ela esa traz, e eu achei sociedad extremamente japonesa interessante, por isso que eu ressaltei, ela traz que ella va dando sobre a importância de la nós avaliarmos a importancia que nosotros evaluemos velocidade de la marcha velocidad de nos nossos marcha pacientes en nuestros dialíticos. pacientes E que, dialíticos quando esses y pacientes que começam a ter esos pacientes velocidades abaixo comienzan a de hacer 1, velocidades tem que de soar um marcha, alerta. Por que esse indivíduo que está eso va a ser tendo una redução da sua alerta. performance ¿Y funcional por para qué eso va a dar, realizar uma atividade de locomoção fisiológica? y por qué eso va a tener una repercusión funcional en la actividad que es de locomoción? Então, vamos começar a ficar atento a mais essa ferramenta de avaliação, porque ela traz informações extremamente importantes Entonces vamos a tener prognósticas para os nossos informaciones pacientes. pronósticas para nuestros Esse outro pacientes. artigo Entonces publicado em acá hay un 2020, ele artículo traz del justamente isso, 2020. que o exercício ele tem que fazer parte da estratégia do Entonces tratamento dice que el ejercicio debe ser parte estratégica para el tratamiento hemodialítico. hemodialítico. É junto, não é Entonces separado. no está Temos que esto separado, es quebrar as junto. barreiras que vai ter perda de acesso do paciente, Se que vai debe ter ver comprometimento las barreras como parte, por ejemplo, de pérdida de accesos. na fístula, que vai Hay bagunçar una a cama do fístula, paciente. Ao contrário, pero temos que nos eso tornar protagonista da ação. nosotros E tenemos tem que um detalhe, tem tornarnos diversos estudos protagonistas. científicos que estão trazendo que treinamento de apreensão palmar favorece a maturação da Entonces hay estudios donde el entrenamiento de la aprehensión palmar ya traen la maduración fístula de la arteriovenosa, fístula arteriovenosa. o que favorece isso para o Entonces eso paciente. favorece al Então, paciente. vamos melhorar a forma como Entonces estamos vamos a conduzindo a assistência. mejorar Temos diversas la estratégias forma como novas, nosotros estamos inclusive, de haciendo la atuação. asistencia a los Uma pacientes. delas é com Entonces, restrição de una fluxo de ellas, sanguíneo, onde tem diversos artigos que já estão publicados, inclusive com metodologia, entonces hay descrevendo diversos que artículos que tienen bastante metodología. fazer treino resistido com cargas menores, com pacientes em diálise. Eu posso Entonces, fazer restrição de fluxo sanguíneo también ya hay descripciones donde hay restricción del flujo sanguíneo com 50% da con pressão arterial 50% de la sistólica presión dele. arterial. Aí eu faço oclusão e Entonces, treino se hace segmento. oclusión Sério mesmo que a gente ainda está fazendo exercício com o peso do próprio corpo ou y utilizando o eso TheraBand? también es son pruebas que se están haciendo para poder ver que hay oclusión de las arterias y eso depende de qué? Depende del, Vamos repensar. Estamos num depende del contexto ejercicio. onde eu tenho uma base sólida, científica, que me respalda. A treino aeróbico, Ahora hay una base sólida científica que me respalda para poder hacer ejercicios aeróbicos. a treino de fortalecimento, Entonces equilíbrio e hay flexibilidade. entrenamiento aeróbico y Então, se entrenamiento eu fosse deixar para fortalecimiento. vocês uma mensagem, Ju, faz um fechamento. Avaliem e prescrevam de acordo com este Entonces, yo les tengo un mensaje, evalúen y prescriban de acuerdo. Só que, é claro, é a avaliação que vai predizer o predomínio da sua terapia. Porque o nosso Que hay una objetivo evaluación que va a ser lo que va a predominar para su terapia. é
prescrever exercício em tempo hábil. Entonces nosotros tenemos que prescribir Ponto. el ejercicio en tiempo Isso hábil. vai trazer benefícios para ambas as Entonces partes. eso va a tener Tá? beneficio E para aí a los gente dos volta para o lados. nosso caso clínico. Pero entonces vamos Como a é o regresar para atendimento nuestro daquele caso clínico. paciente? Se nós pegássemos esse Entonces, paciente si para nosotros atender numa tenemos rotina a nossa este do dia a paciente dia, en una como evaluación que con una ficaria o rutina, atendimento dele? ¿cómo haríamos para ese paciente? Será que a gente ia fazer toda essa ¿Será que el avaliação? paciente va a tener todas las Score evaluaciones, de fadiga todo de do paciente, fatiga, para dizer que ele tem fadiga, porque participaciones? a média dele seria 4,4, ele está com 7,5, então esse paciente tem diagnóstico de fadiga Entonces severa, este paciente tiene diagnóstico, ele tem uma entonces este funcionalidade paciente tiene una funcionalidad baixa, porque ele baja fica somente que ortostatismo, solo le ele dice tem que puede fraqueza que muscular, puede estar parado, confirmada pelo grau de tiene força muscular, una flaqueza ele tem muscular, sarcopenia tiene una sarcopenia diagnosticada pela diagnosticada dinamometria por la palmar, dinamometría. ele não consegue Él no fazer um teste de consigue velocidade de marcha, que é realizar test de prognóstico, velocidad ele de não marcha, consegue executar diagnóstico, um teste de potência de membros inferiores, no tiene ele potencia en não miembros consegue inferiores, realizar um teste submáximo ou teste de campo. no puede hacer test de E aí eu levo campo. um cicloergômetro para atender esse paciente. Entonces, Na maioria das vezes, ele não vai ser submetido a uma avaliação de múltiplas repetições para que entonces eu ese paciente tampoco no le pueden hacer quantifique, muchas para que eu repeticiones identifique para que yo um pueda RM dele e a identificar, partir daí para que treine a yo pueda carga identificar específica que ele precisa. qué cosa es lo que él Não é necesita. verdade? ¿No es Aqui uma verdad? coisa importante, mediante Entonces essa hay una cosa avaliação, ele tem diagnóstico de importante para sarcopenia. esas O evaluaciones que tiene la prioritário é o sarcopenia, que treino es de algo fortalecimento. prioritario y es importantísimo. A ciência já mostrou isso para gente. Entonces la Eu ciencia não ya vou pensar nem duas demostró. vezes. Então, o planejamento estratégico desse paciente com diagnóstico de sarcopenia é carga. Entonces Posso ya atender ele demostró com que la Teraband? sarcopenia, ¿cómo se Não! A mejora? fase La sarcopenia se mejora con carga, no con Teraband, funcional é reabilitação, porque carga la parte conhecida funcional fixa. es rehabilitación. ¿Cómo puede Precisamos ser con carga fija? reestruturar a forma como estamos Se conduzindo necesita que nosotros veamos y reestructuremos la forma como nosotros a nossa estamos assistência haciendo para nuestra que a prescrição asistencia, saia de forma para que la correta. prescripción Então, a sea de prescrição para esse forma, paciente seria para 3 que la vezes por prescripción sea semana, de forma correcta. Entonces la com prescripción de ese intensidade moderada, paciente debería ser algo 50% de con um RM intensidad estimado, moderada. treino resistido com um tempo Entonces debe entre ser con un 20 e 30 entrenamiento minutos, o resistido volume de exposição de para 2 a ver 3 séries, el com 12 a volumen 16 resistido, repetições, preferencialmente grandes grupos musculares e uniarticulado, e uma reavaliação após o sexto atendimento, porque eu já tenho diversos entonces hay estudos una científicos que reevaluación me para el mostram tratamiento. que quando eu executo o treino resistido, eu posso ajustar carga após o sexto atendimento, porque eu já tive efeitos benéficos na estrutura músculo-esquelética do meu paciente. E quantas Entonces yo vezes ya o paciente tuve ya, fica dias e dias yo ya tuve ya efectos benéficos en la estructura de la prescripción de mi e dias paciente. fazendo a mesma atividade, que na Entonces hay verdade un momento de ele faz inactividad en el realmente isso que eu paciente. falei, atividade física e não Entonces yo exercício ya hablé físico. de la actividad física. Por isso que eu convido Entonces por vocês a eso es essa que quebra yo les digo a ustedes algo mesmo de paradigma. que es Eu cambiemos espero de que eu tenha paradigma. conseguido, nesse nosso pouquinho tempo, plantar uma Entonces sementinha yo espero haber conseguido en este pequeño tiempo plantar una semilla de prescrição de de exercício, prescripción de ou até mesmo ejercicio. uma pulguinha atrás da orelha Entonces para que yo você les he tenha um olhar puesto una mais crítico pulguilla a tras la todo oreja momento que você for conduzir um planejamento estratégico. para que ustedes puedan conducir un planeamiento estratégico. Ou melhor, O mejor, conduzir uma bateria de avaliações una validadas batería com de variáveis evaluaciones quantitativas, metodologia reprodutível para que a sua prescrição seja assertiva. E é por isso y que eu sempre aquellos para falo, que nós la temos prescripción sea asertiva. profissionais de excelência, Entonces nosotros tenemos profesionales de excelencia, processos péssimos e o procesos exercício pésimos entregado de forma y el diluída. Então, nós ejercicio. temos que melhorar o quê? Os nossos processos, o nosso impacto Nosotros maior, tenemos é que uma das mejorar nossas entonces maiores lacunas nuestros para que a procesos, porque el reabilitação seja ejercicio muchas veces no es entregado de manera correcta entregue de maneira diluída, é y a justamente veces as ese avaliações. ejercicio Mas os está hecho de manera diluida y es justamente por las evaluaciones. dispositivos que a gente tem. Y además Alter, que nosotros Teraband, tenemos unos dispositivos que no son adecuados. Por ejemplo, tenemos caneleira, Teraband, o que mais? E eu nem mencionei treino de musculatura entonces respiratória.
Y E o que eso que mais yo as no he hablado del entrenamiento de la pessoas musculatura perguntam respiratoria, para mim no meu Instagram é: porque hay Ju, qual é o preguntas, melhor exercício respiratório? porque también a mí en mi Instagram me preguntan, ¿cómo yo voy a E aí eu evaluar fiz: você los fez a ejercicios? avaliação da PI e da ¿Cómo yo PE? voy a evaluar Então, assim, la não tem mais parte, cinédio respiratório. cómo, cómo yo voy a evaluar la fuerza muscular si nosotros no tenemos? Entonces yo le digo a ellos que evalúen la PI, la PE, pero ¿cómo voy a evaluar ellos si yo no tengo Não el manual não se vacunatorio? utiliza mais cinédio respiratória. Eu Entonces já tenho no se a ciência me puede utilizar comprovando que la essas parte técnicas não são validadas. cinética respiratoria. Ahora ya la ciencia ha comprobado que Queria las aproveitar esse momento e técnicas no apresentar para vocês que son nós temos algo que sim está comprobado, recursos novos no pero yo ya mercado. puedo Isso aqui mostrar é a algo Nuvichere, que é uma es un, poltrona de yo ya puedo fortalecimento, mostrar tá? algo É um que es produto brasileiro, algo onde eu faço que se ajuste puede fino de mostrar, carga, de meio quilo até 3 quilos, onde eu faço ¿no? ajuste a Donde cada yo tengo ese 250 Movicare gramas. Posso fazer que se exercício puede tanto para membro hacer, inferior es un quanto membro producto superior, brasilero que se puede hacer deitado, este sentado ajuste ou no de pé. cargas de 0,5 a Além 3 disso, a kilos. eletroestimulação está sendo Entonces la extremamente electroestimulación utilizada com esse perfil clínico. Então, también tiene un percebam que eu perfil tenho clínico. sim diversas ferramentas. E Entonces não tem hay como eu diversas fazer herramientas fisioterapia e reabilitação utilizando as minhas próprias mãos. también Tá? donde Então, yo não tem debo mais como ver qué cosa es lo que fisioterapeuta yo estoy haciendo. chegar no plantão, ver o Entonces leito do hay paciente, que ver a ver, hipótese diagnóstica llegar e entrar no al quarto do plantón, paciente e llegar a começar a la... fisioterapia. De fato, eu preciso ter recursos para eu oferecer reabilitação de qualidade. Entonces yo E aí también eu tengo que convido tener mis você a vir para recursos essa para la mudança comportamental. rehabilitación de calidad. Então, Entonces eu hay trouxe que aqui tener 2 una QR mudanza Codes. Um comportamental. QR Code é do grupo do WhatsApp, então Entonces yo durante tengo mi grupo a de semana eu WhatsApp. sempre libero artigos Entonces científicos no libero grupo mis do WhatsApp artículos e vamos discutindo sobre científicos ele. y E aqui, vamos para quem hablando quiser sobre ello. saber um pouco mais do meu livro, Entonces segue vamos a aqui ver o también QR Code do meu livro para vocês. qué es lo que Tá? yo estoy haciendo para ustedes. Era essa a mensagem que eu Entonces queria este es el trazer para mensaje vocês que e eu yo queria tengo fazer para um ustedes. fechamento com essa frase. Y O yo que não tengo é que medido cerrar con não esta pode frase. ser gerenciado, de William Demme. William Demme é um estudioso e foi um dos principais estatísticos Entonces digo yo, focados em gestão de melhorias de les traigo processos. Então, assim, essa frase les tem traigo muito este o que falar. mensaje. Eu acho Lo que que ela no tem puede ser medido no correlação e puede ser impacto direto com gerenciado, es de prescrição de William Demme. exercício. Precisamos mudar, sim, nossa Nosotros visão precisamos assistencial. mudar Temos que nuestra visión ter domínio sobre asistencial, tenemos que ferramentas de tener dominio avaliação. Temos que sobre las saber herramientas de fazer evaluación y estratificação los de risco. recursos, Precisamos tenemos que conduzir a nossa estratificar assistência de riesgos y maneira assertiva conducir em menor tempo. asistencia de forma Então, assim, asertiva a y en menor avaliação, tiempo. ela é a base primordial para que eu saiba prescrever exercício de maneira correta para o meu Entonces, la paciente. E aí vocês rehabilitación podem me es para perguntar, que yo pueda poxa, Ju, prescribir de mas manera eu achei que você correcta ia falar da la prescripción del impulsividade ejercicio. durante a prescrição. Ela é completamente individual. Você precisa avaliar e entender qual é a limitação do seu paciente. A grande massa dos artigos científicos trazem que a gente tem que atender os nossos pacientes com intensidade moderada a alta. Então, Entonces yo debo não de subestimem, não é atender a porque mi é um paciente idoso, con não é porque é um intensidad de paciente diálise, moderada a que você vai alta. iniciar com cargas No hay que leves. subestimar al Ao paciente, contrário, você no tem que se hace avaliar e mediante a solo de sua manera leve. avaliação, você Debemos faz a evaluar a sua ese paciente estratégia de y después vamos a planejamento poder hacer assistencial. estrategias y planeamientos. Obrigada, Maia. Entonces Obrigado a yo te agradezco, todos. Maya, y les agradezco a todos. Bueno, muchas gracias. Realmente lo que tú dices es real, ¿no? O sea, tenemos que evaluar si queremos tratar. Si no, estamos haciendo en realidad algo muy, muy subjetivo, algo que no le está sirviendo a nuestro paciente. Y qué bueno que a alguien se le ocurrió la idea de que podría ser de que en todos los centros de diálisis exista un fisioterapeuta. Eso es algo que es un sueño, pero si alguien por lo menos presentó la idea, qué bueno, porque de repente también se puede imitar. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos ir de repente iniciando, imitando, pero en algún momento vamos a tener nosotros también algo que sea nuestro, ¿no? Yo creo que vamos aprendiendo de todos. Agradeço, Maia. Eu acho que essa é uma briga de todos, é algo que todo mundo quer, uma ascensão da nossa profissão, realmente. É um campo que ainda tem uma lacuna muito grande assistencial. Eu acho que todos deveriam brigar por essa conquista, tanto os pacientes quanto mais campo de mercado,
para que a gente atue. Aqui em São Paulo eu conheço 2 centros específicos onde o indivíduo ele é submetido a atividade física antes da diálise. Prescrição ainda é uma lacuna muito grande na nossa profissão. Sí, qué genial. ¿Alguien tiene una pregunta, por favor? Aprovechen. Deixa eu ver aqui. ¿Alguien desea hacer un comentario si es que no tienen una pregunta? Não, sem pergunta, pessoal. Eu falei tão rápido assim. O pior é que eu falo rápido mesmo. Ya nos hemos acostumbrado. No, todos están tranquilos. Va a ver que sí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, por favor? ¿Alguien quiere preguntar? Acá también tenemos a la profesora Nayara Rodríguez, que también trabaja con pacientes dialíticos. ¿Desea hacer alguna Que profesora legal. Nayara? Yara, bora implementar aí todo um processo de avaliação. Tá direto com o paciente dialítico. Porque é assim que a gente vai. Vamos ter dificuldade, vamos ter resistência. Eu ainda digo mais. As maiores resistências é da nossa própria equipe de reabilitação. Não são dos outros profissionais. O que mais chama atenção é isso. A equipe que mais tem restrição com a progressão, com mudança de cultura, quebra de paradigma na assistência, é a nossa própria equipe. Sí, es verdad. Nuestro propio equipo a veces son una barrera, pero sí. Verdade, Ju. Muchas gracias. Tá vendo? Pois é, a gente tem muito o que mudar, mas eu fico feliz com essa oportunidade. Eu acho que isso é um passo muito importante que a gente está dando na nossa profissão. Acá está preguntando cómo se hace el trabajo resistido con la fístula. Si lo podrías volver a explicar, por favor. A fístula, pós-diálise, você pode trabalhar normal com o segmento. Durante a diálise, o segmento com a fístula, ele fica realmente em repouso, você trabalha com os demais segmentos do paciente. Mas foi o que eu te falei. Quando a gente faz, por exemplo, ele colocou a fístula no membro superior esquerdo. Quando você faz treino de apreensão palmar, você aumenta o calibre, o que favorece a maturação maturação da fístula arteriovenosa, Ahora también facilitando para o paciente, tiene una minimizando o risco maduración de de la perda, fístula arteriovenosa. que é outra que a gente não faz e está extremamente crescente, treino resistido de apreensão palmar. Es lo que están Están preguntando también qué es, bueno, está diciendo buenas noches, ¿qué hacer con los pacientes que presentan calambres y que tengan hipotensión cuándo empezaría los ejercicios con ellos? Se o paciente está hipotenso, ele está instável. Eu preciso de uma estabilidade clínica para estar conduzindo assistência, mas isso independente do cenário da diálise ou não. Se o paciente está estável clinicamente, você vai estar conduzindo a assistência dele. Se ele tem cãibra durante o exercício, aí você vai fazer o alongamento, não vai fazer no paciente, porque ele tem que ver sódio, potássio, você vai ter que ver se ele está tendo algum distúrbio hidroeletrolítico que pode estar favorecendo ele por conta do cenário, como é que está a proteína desse paciente. Tem diversos fatores que podem também ser impeditivos para você iniciar um treino resistido. Então, o seu paciente ele tem que estar clinicamente estável e bem para que você progrida com a reabilitação dele. Sí, pues es importante también que se entienda que los pacientes que están en realidad en diálisis, ellos inclusive van a trabajar, o sea, están estables, solo es el momento en que a ellos le hacen el recambio de su sangre, ¿no? O sea, lo filtran y ellos después, si bien es cierto, algunos tienen pequeños malestares, pero como son tantos años, ya ellos se acostumbran y se van a trabajar. Algunos, bueno, o sea, me han comentado mis pacientes, inclusive están ya iniciando los ejercicios, están algunos ya iniciando deportes, ¿no? Y eso es tan importante también que nosotros también conozcamos, ¿no? O sea, no hay que tenerle tanto temor al paciente que está con fístulas o que está con catéteres, solo hay que cuidarlos. Não, e tem um detalhe importante, é que é uma frase utilizada na assistência paliativa, né? Que as pessoas acham que o paciente paliativo terminal não tem o que se fazer, ao contrário, tem muito o que se fazer, isso pode ser empregado facilmente no paciente em diálise.
Quando a gente pensa em uma barreira ativa, então o paciente está hipotenso, o paciente está com câimbra, o paciente está com uma queixa extrema de fadiga, que ele não consegue ter disposição e ter uma Ese baixa paciente ya tiene aderência, eu tenho una diversas fatiga ferramentas que eu posso estar fazendo y no tiene acompanhamento da função disposición, dele de maneira entonces indireta. Então, a gente pode nosotros avaliar, podríamos estar estratificar risco haciendo e ver de qual é o manera melhor indirecta. momento para a gente estar atuando Entonces hay que ver diretamente com o cómo treino vamos do a nosso actuar de paciente manera através de directa en ese ferramentas de entrenamiento del avaliação. Não paciente necessariamente ele precisa como ser evaluación. exposto à atividade naquele momento, Entonces sim. debemos de Um ver la questionário actividad de fadiga dele é por lo extremamente menos alto. de Se un um cuestionario de fatiga, questionário de un nível de atividade cuestionario física de... dele estiver muito baixo, você consegue fazer um acompanhamento com escalas indiretas. Entonces Não le podemos hacer necessariamente un você vai acompañamiento con atuar e escalas falar, indirectas. poxa, atuei não era um bom momento porque o paciente não conseguiu terminar a avaliação dele, então eu não consegui ter parâmetros fidedignos suficientes Entonces yo para tampoco no tengo prescrever. parámetros Então, por exemplo, se fidedignos. eu submeto um paciente a um Entonces si yo teste de marcha someto a un estacionária de 2 paciente, minutos e ele interrompe com 30 segundos, a variação da frequência cardíaca dele nunca poderá ser utilizada para prescrever treino aeróbio. Então, claro, si yo de someto al repente, será que paciente aquele era um a bom una momento de eu fazer um evaluación, teste submáximo com o pero meu paciente? Ou pero eu no es deveria começar a terapia com um no es treino terminado, resistido entonces para no ele, se le e puede ele já me prescribir con eso. tinha indícios disso, e eu antecipei ou eu expus ele de maneira desnecessária a outras ferramentas de avaliação. Então, eu tenho critérios avaliativos que me respaldam para que eu atue no melhor momento para com o meu paciente. Qué interesante. Tenemos que traerte. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen. ¿No? Bueno, entonces vamos a agradecerte, Juliana. Te agradecemos bastante por estar acá hoy a través de esta ventana en Beneficios y Fronteras. Y bueno, pronto em Peru. Gracias. Agradeço mais uma vez o convite. Adorei ver vocês. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Gente, olha, aqui em São Paulo já são quase 11 horas da noite.